Santo, santo é o nome do Senhor, exaltado é Ele, a honra é dEle, a glória é para Ele, tudo é por Ele, amém? Glória a Deus. Eu sempre falo que para mim é motivo de muita alegria, né? Estar aqui, pregando a palavra do Senhor, e o Senhor, Ele me conhece, Ele nos sonda, e Ele sabe tudo que nós precisamos nessa noite, amém? Glória a Deus. O Senhor, Jesus, tem trabalhado comigo desde o dia que eu tive o convite. E eu quero começar aqui com uma pergunta para nós, amém? Não precisa de responder, vai ser você e o Senhor. E eu creio que Deus trará a sua resposta até o final da palavra, amém? Essa pergunta veio para mim, porque Ele trabalhou primeiro em mim na palavra. E eu faço essa pergunta para vocês. Nós, temos olhado para as circunstâncias ou para aquele que nos fez a promessa? Amém? Fique a pergunta. Glória a Deus. O Senhor trouxe ao meu coração para pregar sobre o pai da fé, Abraão. Amém? O Senhor falava ao meu coração muito sobre Abraão. Desde o dia que eu tive o convite, eu falei, Pai, o que o Senhor quer? O que é para ser falado? O que a tua igreja, aquelas mulheres sedentas que vão estar lá, nós precisamos ouvir? E o Senhor fala de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Não tem como falar de fé, exercer fé, sem lembrar dele. Eu falei, amém, para mim é uma honra falar de Abraão. Abraão é para nós um exemplo de fé. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 12. Amém? Aleluia. 12, versículo 4. Nós vamos passear bem pela Bíblia. Porque, glória a Deus, aleluia, se passaram muitos anos depois que Deus fez a promessa a Abraão. Então nós vamos ter que trabalhar aqui na história. E eu vou tentar fazer o máximo para contar para vocês, pelo que o Senhor trouxe ao meu coração, mas nós vamos ler vários capítulos, amém? Glória a Deus. Aleluia. 12. O 4 fala assim. Então partiu Abrão, como orientar o Senhor, e o Ló acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã. Amém? Vamos parar por aí. Glória a Deus, aleluia. Abraão tinha 75 anos. Aqui no 12, fala quando Deus fala com Abraão. Com Abrão nessa época. Mas assim que Abraão firmou, teve convicção da aliança que ele tinha com Deus, ele passou a se chamar Abraão. Amém? O Senhor trazia meu coração a falar um pouquinho da história de Abrão. Ele chamado Abraão, depois que confirmou a fé, ele nasceu do século 12 a 16 a.C. Abro aspas, só um minuto. Queria que vocês, cada uma, analisasse toda a sua história com Deus. Desde o dia que Ele chamou vocês. Que Ele me chamou. Por isso que eu vou ler um pouquinho da história de Abraão. Para a gente entender que o pai da fé, quando ele foi chamado, tudo era contrário. Tudo dizia que não. Ele estava ali, ele é filho de Terá. Não se fala muito de Terá. Mas Terá é da 9ª geração do filho de Sem, de Noé. E veio Abraão. Terá, na época, morava lá junto com a sua família em Ur, que atualmente é o Iraque, hoje em dia. E Ur era uma cidade totalmente idólatra. Amém? Idolatria. E o pai de Abrão fazia ídolos. Na casa de Abrão tinha um lugar que fazia ídolos, imagens, e vendia. Não é verdade? Quem conhece a história de Abraão um pouco, aí o Senhor falava, Deus, mas eu vou ler. Não, fala,
Porque eu quero que você também se coloque aonde você foi escolhida. Quando você foi escolhida, como que era a época? Como estava a sua casa? Como é que foi a situação, Ana? Que a palavra chegou lá, era tudo florzinha, todo mundo já era evangélico, muitas vezes são. Mas às vezes até quando a gente nasce num lugar evangélico, é complicado também. Porque somos pessoas diferentes. Amém? Cada um aqui tem seu DNA. Cada um aqui, Deus vai agir da maneira dele, da forma dele, como ele quer. Não adianta eu tentar me espelhar na história da irmã Juliana, de Canturião da Labanás. O Deus é o mesmo. Ele vai fazer do mesmo jeito. A promessa foi ele que deu. Mas o processo dela vai ser diferente do meu. Então tem coisas que nós vamos uma ajudar a outra. Mas cada uma vai guerrear as suas guerras. Amém? E aqui, o que aconteceu com Abraão? Deus se revela a ele. Ele quebra tudo. Ele pega o machado e quebra os ídolos e fala com Terá. Eles não falam, eles não ouvem. Amém? E ali começa a promessa. Ele tinha 75 anos quando ele sai da terra dele. E a maior prova da fé de Abraão, eu anotei aqui. Primeiro, ele abandonou o conforto e a sua segurança. Ele tinha conforto, o pai dele tinha posses, e ele tinha uma segurança em casa. Mas ele abandonou, decanturião da Labanás, o conforto. Ele abandonou a segurança para ir de encontro à promessa. Segundo ponto, ele parte para um lugar desconhecido. O Senhor só fala vai. Deus só fala vai. Mas ele não sabia como seria. Mas a fé de Abraão era tanta, de tamanha confiança, que ele sabia quem tinha prometido ele, que ele vai. Para onde ele vai naquela época era perigosíssimo. O caminho era complicado. Amém? Primeiro tópico. Quem promete, garante. Quem promete, capacita. Quem promete, cuida. Quem é esse? Deus. Amém? Quero abrir aspas e nós vamos ir agora. Nós não vamos abrir a Bíblia, eu só vou falar. Vamos lá para Jesus. Deus fala, virá de um ventre de uma mulher. Que pisará a cabeça do diabo. Amém? Deus prometeu e ele cumpriu. Jesus veio. Amém? Jesus veio. Jesus cumpriu. Jesus até falou, afasta de mim, Senhor, mas faça a tua vontade. E nisso tudo o que ele falou? Eu vou preparar a morada, mas vou mandar o meu Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus cumpriu a promessa. Amém? Glória a Deus. Deus não mudou. Ele continua o mesmo de Gênesis a Apocalipse. Todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. Amém? Então Abraão vai. Pega lá, ele já é casado com Sarai, e depois vai ser Sara. E vai. Vamos para... Aqui ele promete que ele seria pai de multidões, amém? O Senhor fala que ele teria uma descendência enorme. E ele tinha 75 anos. Vamos para Gênesis 18, capítulo 18. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Seja ele exaltado. Gênesis 18, 10. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. E então, ele lhe prometeu, voltarei a ti no próximo ano, e então Sara, tua esposa, terá um filho. Amém? Glória a Deus. Aqui, o que aconteceu? Já tinham se passado muitos anos. Abraão estava ali. Aparecem 3 homens para ele, os anjos. E ali é confirmado mais uma vez que Abraão seria pai de Isaque.
Amém? O Senhor confirma mais uma vez nas nossas vidas que Ele vai cumprir a promessa que Ele nos prometeu. E nós temos que exercer a nossa fé. Porque Abraão, sempre que ouvia a voz de Deus, ele exercia a sua fé. Ele temeu? Sim. Ele olhou para as circunstâncias? Sim. Ele tinha uma esposa que tentou fazer da maneira dela? Sim. Quantas de nós não estamos vivendo isso hoje? Um diagnóstico, um filho, um marido. Quantas de nós hoje não estamos vivendo essas circunstâncias? Não é verdade? E nós temos quem? O Espírito Santo de Deus que fala com a gente. O Espírito Santo, ele fala com você e comigo. O Espírito Santo, ele testifica. Com cada uma com sinais. Com cada uma na palavra. Amém? Abrindo aspas. Quando eu professei a minha fé, aceitei Jesus, eu não falava em línguas estranhas. No primeiro momento, eu não falava em línguas. De primeiro momento, a primeira coisa que eu tinha é o que todos nós temos, o amor. A conversão, a primeira coisa que vem é o amor. A primeira coisa que vem é a vontade. A primeira coisa que vem é fome, sede de servir a Deus. Não é promessa, não. Quando nós aceitamos Jesus como seu único e suficiente Salvador, a única e maravilhosa promessa é salvação. Ali ele não fala aqui, aceita Jesus e toma a chave do seu carro, o seu marido, tudo bem, você vai viver a sua vida maravilhosamente bem. Mentira! Não é assim. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha tido uma discussão com meu pai, porque eu queria namorar um rapaz que meu pai não aceitava. E a minha família é metade católica e metade espírita na época. Meu pai não queria. E me chamaram para ir na igreja. E eu fui ali na igreja, esperando. Falei, eu vou. Ninguém pregou para mim, não. Na minha casa, ninguém falava de Jesus, não. Aí esse rapaz, que é o Fábio, pai da Jennifer, falou, vamos na igreja. Ele cresceu no lar evangélico, da Assembleia de Deus. E eu falei, eu vou. E de repente lá, na minha conversa, estava lá ouvindo os louvor maravilhoso. Aí eu sentia assim, uma alegria. Falava, Deus, que alegria que estou sentindo. Que coisa. Ai, meu Deus, se estou lá. Aí o pastor, lembro como se fosse hoje, o pastor falou assim, começou a pregar a palavra. Eu não ia falar isso não, mas Deus trouxe. Aí, na hora que ele começou a pregar a palavra, falar de Jesus, e ele falou, Jesus te ouve. Jesus é o único que te vê. Jesus, todo mundo, você pode estar no meio de uma multidão. Às vezes você se sente sozinho. Seus pais não te ouvem. Seus amigos não têm te ouvido. Eu te falo, pode todo mundo não ouvir, mas Jesus está te ouvindo. Glória a Deus, está me ouvindo, Jesus? E ele fala, quando você aceita Jesus, confessa, o Espírito Santo vem. Esse Jesus faz parte da sua vida. E aí nunca mais sua vida vai ser a mesma. Porque ele vai mudar dentro de você. Dentro de você. Jesus, o Espírito Santo, vai fazer morada. E vai trabalhar de dentro para fora. Eu não precisava de casa. Porque eu tinha uma casa boa. Eu não precisava de muitas coisas. Porque eu estudava num colégio bom. Minhas irmãs já tinham saído de casa. Minha mãe tinha um salário bom. Meu pai tinha carro. Eu estudava com pessoas que tinham poder aquisitivo bom. Então, o que eu precisava ali não era dinheiro, não era casa. Eu queria alguém que sentasse com uma menina de 14 anos e falasse, ouvisse. Ei, eu estou gritando por dentro, mas ninguém me ouve. Você já tem roupa. Você quer roupa? Não, eu quero que alguém sente e me ouça. Minhas primas tudo saindo, passeando, minha irmã. Não, menina, vai para lá. Por isso que eu falo que a gente tem que dar ouvidos aos adolescentes. Tem que ouvir. Tem que estar atento. Aí, beleza. Aí ele falou, só que Deus tem algo com uma pessoa aqui em especial. Comecei a sentir uma borboleta, um trem no estômago. Jesus. Tem uma pessoa aqui que aconteceu isso e isso na sua casa.
E Deus falou hoje. Ele quer falar com você porque ele te ouviu. Não quero que você assuste, mas quando eu cheguei, eu estava no 4º banco. Quando eu chegar no 3º banco, você vai desmaiar, mas não se assuste. Não se assuste. Ele foi chegando no 2º, eu comecei a ficar zonza. Aí eu só falei pro pai da minha menina, porque ele era meu namorado, eu falei assim, aqui, me segura. De repente eu desmaiei. Mas eu não senti nada ruim. Eu desmaiei, parece que eu dormi. De repente eu acordei. O pastor estava falando, tudo bem com você? Jesus hoje te deu um grande livramento. Ele ouviu as suas palavras. E você não pode falar dessa maneira. Mas Deus te escolheu para um grande propósito, amém? Falei, amém, me senti bem, levantei, não senti vergonha de ninguém. A igreja estava lotada, não senti. Quando eu levantei no final, ele falou, quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Levantei minha mão, falei, eu quero esse Jesus, ele me ouve, eu quero ele, vem cá. Fui lá na frente, recebi Jesus e falei, ô glória. E comecei a buscar. As coisas melhoraram? Não. As coisas só pioraram por fora. Mas por dentro eu estava alegre. Por dentro eu já enxergava diferente o meu pai. Eu não enxergava um pai que bebia, às vezes chegava em casa e fazia coisas. Eu já enxergava assim, não, Deus. Na hora que ele sentiu o que eu sinto. E comecei. Então a mesma coisa que acontece conosco é isso. A promessa é de dentro para fora. Então nós temos que primeiro ser mudados por dentro. Exercer a nossa fé no nosso interior carente. Acalmar a nossa carne, abater a carne que grita. Eu te repreendo, Espírito Santo, me fortifica, me alimenta. Porque nós de nós mesmos não somos nada. É o Espírito Santo que nos faz ser alguém, é Jesus que nos faz filhos, amém? E ali, voltando para a palavra, trazendo para a analogia, para vocês entenderem Abraão e nós. Abraão tinha Deus, mas nós temos o Espírito Santo. Os três são Deus. Cada um tem a sua forma de agir, cada um foi escolhido com um propósito. Eles são exatamente aquilo que eles foram chamados: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai, Deus, Jesus, o Filho, o Espírito Santo, aquele que convence do juízo e do pecado. Vocês acham que eles atropelam um ao outro? De maneira nenhuma. Eles são perfeitos. E o Senhor fala que depois, no nome dele, nós faríamos coisas maiores que ele. Então nós temos que exercer a nossa fé, igreja. Nós temos que deixar arder no nosso coração. A circunstância que nós estamos vivendo não muda a promessa de Deus. A circunstância que nós estamos vivendo não muda o que Deus pensa ao nosso respeito. O que muda é o que está dentro de nós. E Ele quer que nós venhamos elevar os nossos olhos a Ele. Abraão ali saiu da sua parentela. Foi para um lugar distante, mas ele ouviu a voz de Deus. E a promessa, quando chegou uma época, vem novamente. Ali eles confirmam. Nesse dia, Sara ri. Sara ri. Ela ia ser o canal. Mas até isso, ele fala, você riu. Ela mesmo, dentro dela, ela fala, não riu. O Senhor nos conhece totalmente. Nós podemos aqui na igreja falar uma coisa, mas quando estamos sozinhos, está de outra forma. Mas o que nós temos que fazer? Quando estamos sozinhos em casa, exerça a fé, põe louvor. Estou triste, põe louvor. Ouve palavra. Lê lá a palavra do Senhor. Exercer a fé, a Bíblia ela fica fechada. Exercer a fé, abrir a palavra. Não pensa nós que de repente vai aparecer algo. O Senhor pode fazer, viu, irmãos? Mas vai fazer assim, um vento impetuoso. Salmo 40, esperei, não. Se a Bíblia estiver no Salmo 91, você vai ler ele, mas você tem que levantar, orar e falar, Deus fala comigo e exercer a fé. Os crentes estão tão assim que nós estamos precisando exercer a fé, abrir a palavra. Misericórdia em nós, né? Nós temos que exercer a fé nessa horário, até para ler a palavra, até para vir na casa do Senhor.
Nós temos que exercer a nossa fé, mas é assim mesmo. Tem dia que a gente não está bem. É normal. Tem dia que você não está bem, mas você não pode deixar aquilo que você está sentindo, as circunstâncias, não deixar você caminhar. Hoje, a hora que eu orava ao Senhor e falava com Deus, eu falava, Pai, como o pastor Vanderlei ensinou a orar, ele fala que ele ora, eu tenho orado, Deus, quem vai estar lá hoje? O Senhor sabe quem vai estar lá hoje. E eu vou falar com vocês que eu fiz a oração e falei, Pai, não deixe, que se alguém tem um problema pessoal comigo, deixe de ir para ouvir a tua palavra, porque eu não sou nada. Mas que o Senhor seja forte. E que essa pessoa entenda que quem sobe no altar é um canal. E quem sobe ali não fala dele mesmo ou de mim mesmo. Mas nós falamos de um Jesus Cristo. E é mais uma vez que nós exercemos a fé. Quando for subir alguém aqui, que você acha ou pensa, e nem sabe por quê, pensa assim, eu não sou, aí que você vem. Porque você ouvir da boca às vezes de quem você não é muito amigo, a verdade é exercer a sua fé. Por quê? É crer que é palavra. Independente de quem suba aqui, decanturianda, labanás, xanai, decou, vai para súbia. Não é quem eu gosto ou quem não gosta, é quem é escolhido por Ele. E nós temos que exercer o amor, fé, Pai, Jesus, independente de quem prega, de quem louva, de quem está aqui, irmãos. Não é por mim, não foi pelo meu sangue, não foi pelo seu. Decanturianda, labanás, foi pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. E nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. A promessa dele já foi cumprida. Nós só temos que passar pelo processo. Nós só temos que vencer o dia a dia. Nós só temos que matar o nosso eu e a nossa carne. Nós só temos que não viver pela circunstância, mas olhar para o alto, de onde vem o meu socorro, que é do Senhor que fez o céu e a terra. Não é fácil, mas é possível. Nós conseguimos. Amém? E aqui vamos lá, em Gênesis 22. As irmãs estão entendendo a palavra? As irmãs estão conseguindo colocar aí, quando você foi escolhida pelo Senhor e a sua caminhada até hoje? Quando eu estudava a palavra, Gênesis 22. Perdão, primeiro é Gênesis 25. Não, perdão, de novo, 21:5. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fala assim, Gênesis 21:5, fala assim. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. Eita glória! Aleluia! A promessa nasceu. Em Gênesis 12, ele obedece. Ele vai. Glória a Deus, Ana. Se passaram 25 anos. O pastor falou e eu amei. Outro dia a gente estava lá na reunião dos pastores, né? E ele fala. Quando Isaque nasceu, Ismael tinha 17 anos. A gente pensa assim, nossa, Senhor. E quando eu estava estudando a palavra, e depois que o Senhor já tinha me falado, e eu tive que exercer a minha fé, o Senhor falava assim comigo, glória a Deus, aleluia. Fiel é o que te prometeu. Eu não olho idade. Eu não olho conta bancária. Eu não olho onde você mora. Mas eu olho quem sou eu na sua vida. Eu olho aonde você, decanturianda, labanás, tem me colocado. Porque Abraão aqui tinha 100 anos. Para tudo era impossível. Sara já era de idade. Mas Deus fez a promessa, Laurélia. Deus falou com ele.
E ele obedeceu. Às vezes nós vamos para onde nós não queremos. Convivemos com quem a gente acha que não devemos conviver. Às vezes achamos tanto que é merecimento, que nós temos tanto. O Senhor falava, filha, quem és tu sem mim? Lembra lá nos seus 13 anos, quando você não tinha me aceitado ainda, que você clamava um socorro, que tudo, decanto, e anda labanás, que as irmãs me entendem. Tudo que você me pede hoje é o que você tinha lá. Tudo que você tinha lá faltava eu. Se eu estou no barco, lê de Gênesis Apocalipse, aonde eu perdi uma batalha e me fala. Isso eu e Deus. Me fala lá onde eu não curei. Me fala lá onde eu não levantei morto. Me fala lá onde eu não provi. Se você me falar, eu falei, Deus, tudo que eu estou precisando e pedindo ao Senhor, que eu estou olhando as minhas circunstâncias hoje. Ele falava, hoje você tem eu. Hoje você tem salvação garantida. Hoje você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que muda a sua história agora. Você crê? Exerça a sua fé. Levanta, ora, lê a palavra. Falei, Pai, da glória, aleluia. Santo, santo é teu nome. Ali você até desenverga, né? E eu só perguntei ao Senhor. Eu falei assim, eu falei, Deus, eu só fiz uma pergunta para Deus, Pai, Senhor, as circunstâncias, e eu tive essa experiência toda, até 5 horas da tarde, isso era de manhã. E o Senhor me deu a vida de Abraão, o Senhor foi falando comigo, o Senhor foi exercendo a minha fé, eu fui colocando um hino, e eu já estava sapateando lá em casa, eu já estava clamando, e a casa se encheu, e tinha anjo para todo lado, e a presença de Deus, e eu falei, Pai, eu não preciso de mais nada. O que eu preciso é Jesus Cristo. O que eu preciso é do Espírito Santo na minha vida. O que eu preciso é exercer a minha fé. Que quando tudo falar que não, quando tudo não dá para mim, ei, vou ficar feliz. Quando eu não estou aguentando, é porque está na mão dele. Quando você não está aguentando, é porque está na mão dele. Quando você não consegue fazer mais nada, é porque está na mão dele. Melhor é estar na mão dele, amém? Ele faz melhor. Ele está no controle de tudo. Ele sabe quantos fios você tem na sua cabeça e eu também. Ele sabe o teu levantar e o teu deitar. Mas ele quer fidelidade. Ele quer que a gente exerça a nossa fé. Ele não quer que a gente seja perfeito, não, mulheres. Mas ele quer que nós venhamos exercer a fé. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí, Gênesis 22. O que acontece em Gênesis 22? Não vou ler, vou contar para vocês. Deus aparece e pede a Abraão uma promessa. Quero ter o filho Isaque como sacrifício no meu altar. Nó, lutou pela promessa, obedeceu. Nó, pai, o Senhor está tirando isso de mim, mas eu clamei tanto, pai. Jesus! Abraão, pega o filho, pega o cutelo, pega o burrinho. O Senhor quer, pai, é seu. O Senhor me deu, é seu. Glória a Deus, aleluia. E ali, a promessa estava nas mãos dele. Ele estava levando lá no Moriá. Mas ele cria em Deus. Por isso que eu falo que Deus provê de novo. Ele provê uma vez, ele provê de novo, ele faz sempre. Mas da forma dele, do jeito dele, e às vezes nós estamos sendo provados. O que você vê deserto, ele vê processo. O que você vê no seu tempo, ele vê no tempo dele. Mas sabe o que ele quer? Que você esteja preparado. Quando ele falar, Juliana, o que você responde? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Quando ele fala, Luana,
que a Luana fala? Luana? Fala, Luana. Eis-me aqui, Senhor. A Luana falou. Pela fé, vamos profetizar. Você vai falar. Fala aí. Eis-me aqui, Senhor. Vai, Luana. A bênção, hein? Até no final ela fala, gente. Mas se ela não falar, nós vamos exercer a fé e vamos orar mais para Luana, amém? Aleluia. E ele vai. E quando chega lá, estava tudo preparado, gente. Isaac deitou ali. Deitou ali. E aí, o que acontece? Deus fala novamente com ele. Quando falou lá em Gênesis 12. O mesmo Deus que falou no início, ele fala no meio, ele fala no final, ele fala em tudo. Ele fala com tudo, Eliette. Ele dá sinal em tudo. Quando você respira de manhã, ele está falando, ei, levanta que eu te escolhi, você é mais que vencedor. Pega as suas armas, pega a sua espada e vai para a guerra, filho. Vai para a guerra, filha. É assim, é exercer a fé da hora que levanta, a hora que deita. E ali, eu assim, pensando, falei, Deus, eu tenho minha filha, não foi promessa. Né? Ainda bem que o Senhor lá, quando eu tinha 14 anos, me prometeu a salvação. Oh, louvado seja Deus. Quando o Senhor requerer a promessa, eu já vou estar subindo, oh glória. Porque imagina a gente que tem filho, eu não sei, eu vou ter que exercer muito a minha fé, porque eu não sei se eu tenho coragem. Porque se eu olhei para fora e falo, eu vou dar meu filho para um bando que está assim, está assado, assim, assim. Você e eu julgamos. Sabe o que ele fala? Eu morri na cruz, foi por todos. O que você está fazendo para ganhar eles para mim? Você não dá mais não, seu filho não, porque eu não peço mais sacrifício. Eu dei o meu único filho para morrer na cruz, para hoje você só falar para um homem, uma mulher que está lá fora, exercer com seu marido, com seu filho, com quem seja, a paciência e a fé e falar, Jesus te ama, aceita ele. Nem isso nós queremos fazer, abrir a boca e falar para alguém, aquele ali não tem jeito não. Quem disse para você, você é o juiz, eu sou juiz? Eu sou juiz para falar que alguém não tem jeito? Não. Eu tenho que ser humilde para olhar e falar, Pai, tu sabes. Orar. Amém? Aí vamos só abrir para terminar aqui. Hebreus 11. Aleluia, glória a Deus. Irmãs, isso aqui é que é fé. Isso aqui é que é fé. Eu vou ler o Hebreus 11. Capítulo 11. Amém, aleluia. (11, 12) e depois nós vamos ler o 19, amém? Fala assim: por meio da fé, da mesma forma a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril, de avançada idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem que já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Aleluia! Abraão foi lembrado lembrado em Hebreus 11. No 19 fala assim: porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Abraão cria tanto que dentro dele, ele imaginava, mesmo que eu matar, eu sei que o Senhor vai ressuscitar. Nós não temos essa coragem, mas o Senhor quer que nós venhamos ter. Que mesmo que esteja morto, viverá. Como é que estão seus sonhos? Como é que está seu planejamento? Se coloque de pé. Vou chamar o Denise aqui. Ô Paulo, você chama o Felipe lá para mim, fazendo favor? Como é que está aí? E aí, terminando, eu não posso esquecer, eu quero falar da pastora Valéria, amém? Deus trazeu o meu coração, pastora Valéria. Ela veio de um lar totalmente católico. Amém? Quando ela foi escolhida, e até hoje, ela é um exemplo porque ela é a que nasceu lá, evangélica. Como Abraão, de Canturião da Labanatas.
Foi escolhido dentro de um lugar onde todos não acreditavam, mas foi revelado para você. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele tem cumprido. E muitos testemunhos serão contados. E a sua casa será alcançada. E você será mãe de muitas ovelhinhas que você ainda vai cuidar através do nome dele. Então, creia que ele que te deu a vida. E ele vai cuidar dela até quando o rei voltar, em nome de Jesus. Amém? E Deus falava da pastora Valéria no meu coração. E assim falava de mim. E assim ele falava de você, pastora Ângela, Eliette, Laurélia, Ana. Hoje os nossos filhos estão nascendo aqui, mas nós, quantas batalhas, Janaína? Não sei, mas quantas batalhas, Soraya, Salete, Janaína. Quantas batalhas, Fran, Vitória, Paula, Cida. Quantas batalhas Deus já ganhou por nós. Quantas pelejas Deus já falou, você pensava que você não ia resistir. Você de casa, quantas vezes você já pensou, eu não vou conseguir? E Deus te mostrou que Ele é maior. Ele continua sendo o mesmo, igreja. Ele continua. Ele ainda faz milagres. Ele continua, Ele é o mesmo. Então, guerreira, você pode estar num corpinho de 40 e de 50, mas o espírito é forte. Você pode, às vezes, não estar aguentando muita coisa no corpo. Faz academia que você aguenta, eu também vou, aleluia. Então, exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Então, agora, tudo aí que passou na sua cabeça. Para Deus converter um coração, gente, basta a palavra entrar. Mas se você não pregar todo dia, cuidado. Fale do amor de Deus todo dia. Porque você falar da sua vontade, você não vai conseguir nada, não. Eu falo isso com a minha mãe, com meu pai. Quando meu pai chegar cheio lá, você fala cheio do óleo da unção. Ô, Senhor, converte. Porque se você falar do jeito que ele está saindo da boca. Eu falo com ela, fala que está cheio do óleo da unção, profetiza. Em nome de Jesus. Então agora, Aldenise, vamos vir para frente? O calor está tão bom aqui. Vem aqui para frente. Vamos todo mundo aqui orar. A Aldenise vai estar louvando um hino. E eu quero, assim, o Espírito Santo tocou meu coração. Começa a falar aí com as circunstâncias. Você perdeu. Circunstâncias que eu não sei qual é, eu vou falar a minha. Circunstâncias da obesidade. Você caiu por terra hoje porque eu vou fazer academia. Irmãos, tem me incomodado, eu estou com dor na coluna, mas eu vou ficar boa, tá? Em nome de Jesus, eu estou saindo daqui curada. Amém? A porta aberta, você vai falar desemprego, eu piso na sua cabeça, é hoje. Aí depois que você falar com as circunstâncias assim, ó, você já perdeu, você vai começar a falar, Deus, eu creio que a promessa está de pé. Eu creio que eu vou ver a conversão. Eu creio que eu vou ver a vitória. Porque Deus provê de novo na sua vida nesta noite. Amém? Aleluia. Começa a orar. O fogo não me queima. As águas não vão me afundar. Pois estás comigo.